Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, há um ano eu me propus a fazer o Junho Vermelho, que era um projeto especial que nasceu na cobertura da terceira temporada de The Handmaid's Tale junto com vocês, para a gente poder discutir algumas situações, refletir sobre algumas problematizações que tanto o livro Conto da Aia como a série The Handmaid's Tale trazem pra gente. Durante o mês de junho, eu publiquei alguns vídeos aqui no canal, vou deixar os links todos aqui na descrição, mas ainda não terminamos as discussões e eu ainda não publiquei as collabs que eu fiz com outras mulheres incríveis discutindo temas super importantes e super relevantes também, trazendo outras opiniões aqui para vocês. Então eu queria pontuar que esse daqui é meu último vídeo solo do nosso Junho Vermelho, invadindo julho. E na semana que vem teremos os vídeos colaborativos com outras pessoas aqui no nosso canal também. Tem muita gente legal, então se inscreva caso você não esteja inscrito ainda, que eu tenho certeza que você vai amar. E não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a força do ódio. Eu queria muito tratar esse tema, que pra mim é um dos temas mais relevantes da série The Handmaid's Tale, muito mais do que do próprio livro. No livro do Conto da Aia, a gente vê muito do que se passa na vida da June, é muito pessoal, é muito em primeira pessoa. Então a gente sabe o que ela passa, o que ela pensa, qual é a relação com o imaginário que ela tem sobre a filha que foi separada dela, sobre o marido, sobre a vida que ela tinha antes, que parece muito nebulosa e ela quase não lembra nada. Na série, até por uma questão realmente de fotografia, de contexto de história, a gente na segunda temporada tem acesso a flashbacks da June, antes e de outras personagens também, antes do grande golpe que fez dos Estados Unidos essa sociedade teocrática que a gente vê na série e no livro. E eu acho muito legal uma frase que a June traz de que os sinais da transformação e do golpe estavam todos ali e que foram as próprias pessoas que nunca repararam que aquilo estava acontecendo. E isso me chama muita atenção e me preocupa muito sobre a vida que a gente vive hoje. Principalmente essa vida virtual, em parte porque já estava acontecendo isso com a humanidade realmente, com o ápice das redes sociais, o desenvolvimento dessa relação mais online, né, mais virtual das pessoas no mundo inteiro, e agora que foi reforçado com esse período de quarentena, em que todo mundo teve suas vidas um pouco mais podadas e que por isso estamos vivendo muito mais aqui, nessa caixinha chamada internet, do que efetivamente na vida real. E uma coisa que me traz muito questionamento diariamente, principalmente trabalhando como criadora de conteúdo e consumindo conteúdo de outros criadores e outros grandes veículos também, é o quanto que a força do ódio acaba fazendo muito mais relevância nessa criação dessa comunidade online do que a força do amor. E eu sei que isso parece um papo muito good vibes, mas não é, e eu vou explicar por quê. Eu vou falar para vocês de 3 exemplos da vida real, das últimas semanas principalmente, para ficar bem latente na mente de vocês o que eu quero dizer. Mas antes eu vou dizer por que que esse tema em The Handmaid's Tale me traz um questionamento e um certo desconforto também na história. A personagem da Serena Joy, que é a esposa do comandante Fred, né, que é ali o casal que recebe a June nesse momento de Gilead já bem instaurada, como uma sociedade teocrática, bem fechada para o restante do mundo. Ela era, no livro, isso é bem mais descrito, uma autora, né, uma grande celebridade. Ela era como se fosse uma Oprah em nível de importância e relevância naquela sociedade, só que com umas temáticas mais conservadoras sobre o universo feminino. Ela era uma mulher que não podia ter filhos e que, por isso, renegava um pouco as mulheres que tinham vidas mais voltadas para o seu lado profissional, mais para a modernidade e que abdicavam daquele dever, usando uma aspas aqui bem posicionada, de ter que procriar, ter que dar uma propagação ali para a nossa espécie. Então a Serena lutava por esse conservadorismo da vida feminina, da imagem feminina na sociedade. E isso claramente foi utilizado e deturpado por um partido que já estava planejando um golpe político, econômico e militar nos Estados Unidos. Bom,
Se você usar isso como base para você entender que Gilead, essa teocracia que se transformou os Estados Unidos, nasceu da força do ódio de uma mulher e de uma ideologia criada por ela, e foi agregada a força do ódio e ideologia de um partido que já estava se movimentando para causar um grande golpe, a gente tem aí a consequência de uma sociedade extremista, conservadora e que realmente poda e limita parte da população. Mulheres, homossexuais, pessoas negras e pessoas de baixa renda também. Existe uma subcamada ali na história do Conto da Aia que é dito em frases curtas e apenas assim apontadas como também acontecendo, mas que acaba não se desenvolvendo tanto. E eu acho que a série tem esse espaço um pouco mais responsável de desenvolver como que essa sociedade se estrutura e como que o ódio é realmente uma grande limitação daquela ideologia. Eles criam uma bolha de ódio em volta de coisas que eles renegam, e aquilo ali acaba crescendo e se transformando em Gilead, aquele lugar que a gente não consegue nem imaginar na nossa vida real, mas que pode estar muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Não com esse nome, não com aquelas roupas, não com aqueles figurinos, não com aquelas regras e restrições, mas ainda assim, infelizmente, muito real. O primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês aqui é o exemplo da cantora Luísa Sonza, que recentemente se separou do marido dela, né, do Whindersson Nunes, que é criador de conteúdo aqui na internet, um dos maiores criadores de conteúdo brasileiro, e que durante todo o início do relacionamento deles, ela era uma menina desconhecida, mas aspirante a cantora, aspirante a artista, que construiu a carreira dela sozinha na internet. O que aconteceu lá no início da carreira dela? Ela foi acusada de ser uma mulher interesseira se aproximando de um homem famoso. E todo mundo que odiava essa mulher, odiava a imagem que ela passava na internet, acabou justificando e argumentando a fama dela, única e exclusivamente a fama do marido. Isso daqui eu nem preciso entrar no detalhe de que é muito Gilead. Mas, indo um pouquinho mais a fundo nessa história, ela ganhou realmente uma projeção muito grande a partir desse ódio inicial que as pessoas tiveram da projeção que ela estava ganhando com a fama do marido dela. Agora, no final desse relacionamento, ela acabou ganhando projeção também e foi extremamente questionada e julgada, principalmente quando ela postou a foto com um cantor que dava uma sugestão ali talvez de um novo relacionamento. E isso foi também uma pauta muito intensa na internet e ela sofreu ataques por estar talvez seguindo a vida dela. O que não era verdade, já que ela estava fazendo simplesmente o lançamento de um videoclipe para o Dia dos Namorados. E esse videoclipe, que é onde eu quero chegar, recebeu muitos dislikes no YouTube. Milhões de dislikes no YouTube. Vocês sabem, principalmente quem acompanha nosso canal há muito tempo, que eu sempre falo que aqui nessa plataforma que a gente tá, aqui no YouTube, o dislike tem a mesma relevância do like. O que isso significa? Que você gostar de alguma coisa tem tanto valor para a plataforma quanto você odiar. E que, inclusive, se você odiar com muita gente, se você tiver uma comunidade de ódio que se prolifera e aumenta e que incentiva o dislike em um determinado conteúdo, você consegue, inclusive, dar mais promoção para ele dentro da plataforma do que o like. E a Luísa Sonza passou por isso. Ela lançou o videoclipe por conta do ódio que as pessoas criaram sobre ela com a separação do Whindersson. Ela recebeu muitos dislikes por conta da exposição física dela no videoclipe também, que ela estava seminua, fazendo as danças dela e tudo mais. Ela recebeu muitos dislikes e esses dislikes acabaram fazendo com que ela fosse projetada na plataforma e alcançasse um número de visualizações fora do normal e conseguisse ali propagar a música dela, a imagem dela e a carreira dela. É bom para ela que isso esteja acontecendo com fluidos negativos, com energias negativas? Claro que não. Eu acho que posso me dar o direito aqui de dizer que nem eu, nem você e nem ninguém no mundo gosta de ser odiado, gosta de ser hateado, e principalmente nenhum profissional
gosta de crescer com pessoas dizendo que o trabalho dele não é bom. Afinal de contas, se você presta um serviço ou se você presta entregando um produto para a comunidade, você precisa que esse produto e esse serviço seja admirado pelo consumidor e não odiado. Ninguém vai comprar uma coisa que ninguém gosta. Então, nesse momento, a gente percebe a diferença da comunidade virtual para a comunidade da vida real. Se você vai num supermercado e você vê um produto na prateleira e as pessoas estão dizendo que ele não é bom, você não compra. Você nem incentiva a compra daquele produto. Na internet, diferente de tudo que acontece na nossa vida, se você vê um vídeo que tá todo mundo odiando, você vai lá e vê. E isso é propagar a ideologia daquele conteúdo, é propagar as pessoas que estão às vezes fazendo mal. Não tô falando da Luísa Sonza porque ela é uma cantora, ela é só uma mulher tentando conquistar um espaço na carreira que ela decidiu seguir, mas ela conseguiu esse impulsionamento de conteúdo dela, né, e de produto dela através do ódio. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a nossa comunidade hoje em dia, ela está muito mais próxima de Gilead do que a gente imagina, a partir do momento que uma pessoa que é cancelada ganha relevância no Twitter, uma pessoa que comete um crime ganha relevância no Twitter, uma pessoa que fala uma besteira numa posição de médico, numa posição de política, numa posição que é relevante para o nosso país socialmente, economicamente e politicamente, ganha espaço nas redes sociais e ganha força nos seus discursos a partir do momento que todo mundo tem curiosidade de ver o que essa pessoa está falando e replica, e impulsiona, e retuita, e compartilha, e deixa o seu dislike. Então, tomem cuidado com as ferramentas online que estão fazendo com que a nossa sociedade, principalmente a sociedade virtual, que não deixa de ser uma sociedade também, se torne mais Gilead do que a gente poderia imaginar. O segundo exemplo que eu queria dar para vocês é um menino chamado Mário, que há umas 2 semanas no máximo acabou viralizando no TikTok através de videozinhos que ele faz uns chavecos, ele faz uns videozinhos assim meio adolescentes, dando em cima de umas meninas, às vezes dando uns conselhos amorosos ou de autoestima. E esse menino viralizou porque o Lucas Rangel, que é um outro criador de conteúdo, fez uma collab com ele daqueles de você gravar com a pessoa, né? Uns duetos do TikTok, compartilhou no Twitter, isso acabou viralizando muito, ao ponto de que quase todos os criadores de conteúdo muito grandes do YouTube também criassem conteúdo sobre isso e também ridicularizassem o conteúdo do menino. Para quem não conhece esses exemplos que eu tô dando aqui, tanto do videoclipe da Luísa Sonza quanto desse perfil desse rapaz chamado Mário, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem conhecer o que eu estou falando aqui. Bom, o Mário, então, nessa época, 2 semanas atrás, ele tinha 200 mil seguidores no TikTok, ou até menos que isso, eu não me lembro bem. Mas ele tinha poucos seguidores comparado ao Lucas Rangel, por exemplo, que tinha milhões de seguidores. Depois que o Lucas Rangel fez isso, de colocar ele no Twitter, muitos outros criadores começaram a compartilhar. Um deles foi o Felipe Neto, que a gente sabe que tem milhões de seguidores aqui no YouTube e que muitas vezes dá palco para temas e conteúdos que não são positivos. Ele até fez um conteúdo em que ele não criticava tanto o menino, mas ele estava ali expondo aquele conteúdo e ridicularizando alguns pontos ali do trabalho dele. Ok, a opinião é pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a opinião dele sobre o trabalho do rapaz Mário. Mas o que eu quero dizer, ontem, literalmente ontem, um dia antes de que esse vídeo tá indo ao ar, o Mário bateu 1 milhão de seguidores no TikTok. 1 milhão de seguidores. Tem pessoas que trabalham há anos para conseguir um número relevante numa plataforma digital. Em nenhum momento, nessas 2 semanas que eu tô acompanhando a trajetória do Mário dentro do TikTok, existe uma positividade sobre o conteúdo dele. A maioria dos duetos que são feitos com ele são feitos zoando o trabalho dele e zoando a comunicação dele. A maioria dos conteúdos que são feitos sobre ele são ridicularizando o que ele faz e diminuindo o que ele está falando. Quando você abre o comentário de uma publicação dele dentro do TikTok, tá todo mundo criticando. Salvo uma pessoa ou outra ali que defende, que fala, poxa, por que todo mundo aqui só entra para criticar? Todo mundo tá criticando.
Quem compartilha o Mário nas redes sociais, compartilha zoando, compartilha criticando. E ele acabou de ter uma conversão positiva de seguidores, que é o que faz com que um criador de conteúdo nasça como influenciador numa rede social. Porque em 2 semanas, o Mário passou de um menino desconhecido do TikTok para um influenciador que faz publicidade no Instagram e no próprio TikTok. Então, o que eu quero falar sobre isso? A força do ódio das pessoas sobre ele acabou tendo uma conversão positiva para ele. Ele acabou de ser uma pessoa que, nesse momento, ganha dinheiro com o conteúdo que ele faz. Isso é ótimo para ele, parabéns, Mário. Só que o que fez esse crescimento acontecer foi o ódio e não o amor. E é exatamente essa massa de internet que trabalha o ódio, que trabalha a rejeição, que dá palco e impulsiona conteúdos que podem ser inofensivos, como o do Mário, ou extremamente tóxicos e perigosos, influenciando pessoas a terem pensamentos tóxicos, influenciando pessoas a terem posicionamentos negativistas com relação ao ser humano, com relação à nossa sociedade. Nem todos os casos serão Mário, nem todos os casos serão videozinhos de relacionamentos fofos de TikTok. Cuidado! Essa sociedade Gilead que a gente está se aproximando é muito mais perigosa do que você pode imaginar. O terceiro caso e último é muito rápido e eu acho que já está na mente de todos nós. É a Anitta, que é uma profissional que em diversos momentos se provou empresária, empreendedora, com uma ideologia de trabalho extremamente vanguardista, que se joga realmente para o trabalho dela de uma forma muito proativa e que traz transformações do mercado musical há muitos anos, principalmente jovem, independente do estilo musical, independente se você se agrada ou não com o conteúdo da Anitta, uma coisa é certa. Em algum momento, você viu a Anitta alcançando algum lugar que nenhum outro profissional alcançou e falou, ok, eu não gosto, mas olha o que ela tá fazendo. Isso deve ter te chamado a atenção em algum momento. Recentemente, a Anitta sofreu uma grande onda de cancelamentos por diversas questões que estão acontecendo na internet e que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu tenho a dizer é, Anitta, em seus posicionamentos, sempre fala, eu sou cancelada todo dia, não importa. As pessoas me odeiam todo dia, não importa. A Anitta tem um exército de fandoms, um exército de fã-clube que defende ela cegamente na internet. Isso é ruim? Não. Para um artista, ter fã-clube defendendo ele, defendendo a ideologia dele é muito bom. Faz com que, inclusive, o produto ou o serviço dele seja conhecido e espalhado pela sociedade. Só que a Anitta, ela brinca com o cancelamento, brinca com o ódio que as pessoas têm dela e brinca com o impulsionamento que o ódio dá para a carreira dela de uma forma muito frívola. E isso acaba normalizando ou normatizando o que é o ódio na internet. Isso acaba fazendo com que as pessoas achem ou acreditem que ser cancelado é legal. Que falar alguma coisa que vai ofender alguém ou fazer alguma coisa que é prejudicial a alguém é legal. Você não tem gestão de marca, gestão de imagem e gestão de produto na sua vida. Você é uma pessoa comum, você não é a Anitta. Você é uma pessoa que pode até ser um grande influenciador na internet, mas nem todos são Anitta, nem todos têm uma equipe milionária por trás gerenciando marca, produto e serviço. Então tomem cuidado com essa sociedade Gilead que estamos nos transformando, com essa sociedade virtual que é muito relevante sim, porque ela impacta diretamente a vida lá fora. Não podemos esquecer de assuntos que já tratamos aqui no Junho Vermelho. Adolescentes sofrem bullying por posicionamentos na internet. Adolescentes são ameaçados por colegas de escola e eles não querem sair de casa, eles entram em depressão, eles entram em processos autodestrutivos porque eles têm medo de viver na vida lá fora. Porque virtualmente você cancela alguém e você destrói a carreira de uma pessoa. E isso é da noite para o dia. Então tomem cuidado com essa transformação que parece muito inofensiva porque ela é virtual, mas que ela está fazendo com que tudo se torne muito mais tóxico e perigoso do que lá na vida real. Os impactos acontecem aqui, do lado de fora da internet.
mas o fervo, aquele início da bolha estourando para as coisas ganharem força e elas se disseminarem de forma negativa, acontece aqui. Com um dislike, com a propagação de um tweet errado, com a propagação de uma ideia errada. Denunciem conteúdos tóxicos e negativistas e impulsionem conteúdos que sejam positivos e que ajudem a nos tornarmos melhores seres humanos. E, sinceramente, dar palco para pessoas tóxicas, dar palco para fake news, não é de hoje que a internet fala que é perigoso. Não é à toa que a gente tem aí leis de incentivo sendo criadas no mundo inteiro, bloqueios sendo criados em redes sociais do mundo inteiro para impedir que a gente continue caindo nessa armadilha diária de sermos pessoas tóxicas que disseminam só o mal nas redes sociais e em todas as nossas redes pessoais também, como WhatsApp, Telegram e tudo mais. Tomem cuidado. Gilead não é um estado físico. Gilead é um estado de espírito. É um estado mental e a gente precisa tomar cuidado para não entrar nesse caminho com outros nomes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí sua opinião sobre esse vídeo, tudo que eu falei aqui. Semana que vem tem mais vídeo do Junho Vermelho. Espero que vocês tenham gostado de todas as discussões que eu trouxe até hoje e eu tenho certeza que vocês vão gostar das próximas também. Um beijo e até a próxima. Tchau!